Olá, boa noite a todos e a todas. Espero que estejam bem. Eu sou a Sónia da Rocha, sou coach de relacionamentos e hoje estou cá para vos falar aqui em direto com a ajuda da Leninha Sindim, que é também coach. Estou cá em direto para vos falar sobre consistência. Foi um tema ao qual eu me agarrei depois da Leninha me ter feito uma pergunta que foi extremamente produtiva para mim. E de facto eu decidi pegar neste tema e trabalhá-lo também em conjunto com ela, porque com o trabalho que ela também desempenha com os seus coaches e com os seus atletas, certeza que também muitas coisas boas para nos ensinar. Por isso ela vai estar hoje aqui comigo para me ajudar a explicar-vos então como é que é possível nós mantermos a consistência na nossa vida quando tantas vezes fazemos planos e estabelecemos metas e de alguma forma, por este motivo ou por aquele, acabamos por ver-nos perante dificuldades e obstáculos e a não conseguirmos manter essa consistência, que é sem dúvida a única forma que temos de chegar a bom porto, de chegar ao sucesso. Assim sendo então, eu vou chamar a Leninha para se juntar até nós. Olá, boa noite, ouves-me bem? Olá, Excelente, sim, estou a ouvir perfeitamente. bem? Estás-me a ouvir Tudo bem? bem? Bem disposta? Boa. Sempre, Tudo também, bem, obrigada também, bem muito disposto bem. e tu? E Penso o que sim, pessoal que está aí aí está muita bem gente a disposto? assinar. Tudo pronto para ouvir as nossas dicas e a pensar, é desta que eu vou Boa. conseguir executar aquela minha meta que eu tento. Exatamente. Nós somos Estamos todos todos. humanos e como humanos que somos, estamos todos sujeitos a isto, não é? Por muito que façamos autoconhecimento e Claro. estejamos muito conscientes do que é que realmente queremos e como tu me perguntaste, foi uma pergunta muito forte aquela Leninha, como sempre as que tu fazes, que foi, então como é que tu podias ser mais feliz? E eu dei por mim a pensar, de facto, como é que eu podia ser mais feliz? Olha, seria mais feliz se conseguisse concretizar este objetivo, aquele. E de alguma forma percebi que estava a ser vítima também de alguma inconsistência muitas vezes. Pronto. Claro, obstáculos que surgem no nosso dia a dia e que se não estivermos perfeitamente atentos e focados, podemos deixar cair o plano ou as tarefas diárias, que são aquelas que nos vão levar ao sucesso. O que é que tens para partilhar connosco hoje? Olha, falando um bocadinho sobre isso, sobre consistência, que é uma coisa que nos afeta a todos, né? Que todos nós queremos ser, uns mais, outros menos. Existe uma pergunta que se põe muitas vezes, é porque é que grande Uhum. parte das pessoas não são consistentes, né? É uma pergunta que se impera bastante, né? Porque é que muitas vezes começam uma tarefa e não a terminam, têm um objetivo, desistem a meio, né? Eu costumo dizer às vezes que se nós soubéssemos como atingir certos objetivos em 10 Exato. meses, porque não atingir em 6, não é? Até porque muitas vezes no lado da competição são tantas pessoas a querer que temos que acelerar o processo, não é? E tu já me conheces, sabes que eu sou um bocadinho assim acelerada e gosto das coisas rápidas. Eu ponho muitas vezes essa questão, porque é que se nós soubéssemos aquilo que é preciso fazer em Uhum. X tempo, não encurtamos esse tempo. Só que uma das coisas que eu acho que acontece é que as pessoas não têm a consciência porque algumas Uhum. delas faltam-lhe alguns Sim, algum conhecimentos. Não sei autoconhecimento se logo à partida tu concordas tens comigo, que. né? É bom que tenhas e que desenvolvas para conseguir depois ver além, não é? Ver-te também, ver-te, ver as tuas dificuldades, porque muito disto é um trabalho de emoção, como sempre, não é? Ou seja, nós estabelecemos os nossos objetivos de uma forma muito racional, Claro, mas depois para os conseguirmos concretizar, temos que lutar diariamente com as nossas emoções. porque eu acho que, por exemplo, muitas pessoas às vezes não conseguem ser consistentes porque não têm o conhecimento Hum. de saber pensar, por exemplo. E saber pensar de que forma? Quais são os fundamentos, em que é eu me Os meus fundamento, quais propósitos, são não os é? meus valores, qual é a Exato. Uhum. direção, qual é que é a estratégia, não é? Muitas pessoas às vezes falham porque não têm a verdadeira consciência Sem sobre si dúvida. mesmo dessas coisas, não Faz é? todo sentido. Aliás, esse é o trabalho Faz sentido? primeiro do coach, não é? É ajudar a pessoa com quem estamos a trabalhar
a conhecer-se do ponto de vista dos seus próprios valores e alinhar os seus objetivos com esses valores mesmo, não é? E encontrar nos grandes objetivos o seu propósito. É fácil tu dizeres assim, olha, está na moda agora toda a gente separa o lixo. Os resíduos, que é a palavra mais adequada. Toda a gente separa os resíduos. Pronto, eu quero estar na moda, então vou também separar. Mas será isso um verdadeiro... será suficiente isso, não é? Ou seja, quereres fazer como os outros fazem? Ou será que teres o propósito de cuidar do planeta não seria muito mais... se encontrares esse propósito, se o tiveres, mais facilmente vais a dedicar o teu tempo a fazer esse serviço e a ir depois aos contentores corretos, colocar os resíduos necessários, do que propriamente ser só porque está na moda, só porque as tuas amigas fazem também vais fazer, porque achas que deves e pronto, parece mal não fazer. Aqui, neste contexto, tens muito mais obstáculos do que propriamente se tens uma consciência de facto sustentável e ecológica, aí sim não consegues deixar de fazer. Portanto, isto é prova de que se tu estiveres com as tuas metas e os teus objetivos alinhados com os teus propósitos e conheceres bem o teu propósito, afinal, o que é que tu queres para ti? Quem é que tu és? O que é que tu realmente queres? Não é? Que marca queres deixar ficar no mundo? O que é que te move? O que é isso, então? Qual é a tua paixão, não é? E a partir daí, então, estabeleceres os teus objetivos de vida e alinhados com isso. Não é? Até podes ter consciência de que eles não estão perfeitamente alinhados porque não podem. Não é? Podes ter tarefas profissionais que tens que executar que até se calhar não estão propriamente alinhados com aquilo que é o teu propósito. E então como é que vais gerir isso? Mas só ter essa consciência, perceber que obstáculos te vão surgir, não é? É, saber fundamentar, não é? Saber fundamentar, saber quais são os meus princípios, porque é que eu quero e a falta desse conhecimento, eu acho que muitas vezes é. E às vezes também é perceber isso mesmo na íntegra e afunilar, porque às vezes, eu conheço, mas eu sou assim. Comigo não funciona porque eu sou assim, mas é preciso perceber, ir lá bem a fundo e perceber, mas não funciona, és assim, porquê que tu és assim? Queres continuar a ser assim? Isso favorece ou não favorece? Às vezes é preciso esse nosso trabalho profundo, tu na tua área e eu na minha, né? Aprofundar isso, porque muitas vezes daí pode vir um mote para as pessoas perceber realmente eu não estou a ser consistente, porque eu nem conhecia, nem me percebia que isto me estava a acontecer, que eu fazia isto. Mas há pessoas que vivem uma vida inteira sem se conhecer verdadeiramente, não é? Aquilo porque te vão dizendo, não é? Então, a tua mãe diz, tu és muito assim, e tu vais acreditando naquilo. E depois, a certa altura dizes, não, eu não sou, eu tenho que ser por isto ou por aquilo, mas isto não sou eu, na verdade. Eu afinal sou mais à direita ou mais à esquerda, não é? E quando te encontras e quando vestes de facto o teu personagem e já és capaz de estabelecer os teus objetivos e metas mais alinhadas, evidentemente. E sem dúvida que será o primeiro passo para que possas ter um percurso consistente, não é? É conhecer-te bem, alinhares os teus objetivos com aquilo que tu és e aquilo que tu queres para ti e também ter objetivos realistas, não é? E outra coisa que eu acho também que é importante inicialmente as pessoas perceberem, ou um dos motivos que poderá fazer com que as pessoas não sejam consistentes é o facto também de às vezes elas não saberem alinhar saber pensar. Como assim, por exemplo, não é saber pensar, saber perguntar. Saber pensar é a primeira, saber se conhecer, né? Saber se perguntar, por exemplo, o que é difícil ser persistente para mim? Fazer essa pergunta, perceber, por exemplo, o que é que lhe está a acontecer, onde é que está a ter as dificuldades. Muitas vezes resumem só o facto de dizer, para mim é difícil. Mas não se sabem perguntar o porquê que é difícil. Resumem só, é difícil, eu não consigo. Porquê que é difícil? Saber perguntar, não é? Porque muitas pessoas temos exemplos de pessoas até que já chegaram onde nós queremos chegar um dia. E até não só perguntar-nos a nós mesmos, mas também saber perguntar aos outros, saber, olha, deixa-me modelar, saber, será que isto para mim faz sentido? Como é que ele fez? Mesmo até no facto de sermos persistentes, para além do nosso autoconhecimento, saber perguntar a nós mesmos o porquê, identificar essas coisas, mas também perguntar a outras pessoas, tentar colher conhecimento de, olha, como é que fizer?
e depois pegar, olha, isto para mim é capaz de funcionar, vou experimentar, né? Muitas pessoas, eu acho, e conheço muitas, e tu também conheces, que por receio, ou por timidez, ou porque até nem têm amigos que têm o mesmo objetivo em comum do que eles, ou porque sim, ou porque é forma de ser, não Uhum. perguntam, ficam ali, pronto, não partilham as suas faltas de, né? Muitas, não é qualquer pessoa que Certo. admite que não é Uhum. consistente. Também é isso, né? Nem todas as pessoas admitem. E o facto de estarem a dizer e a mostrar as suas fraquezas, É verdade. incapacita de Tu ter outras estás a informações que tocar até num ponto poderão ser importante, úteis. que é ires buscar uma inspiração, não é? Tu pensares quem é que me pode inspirar, ou seja, como é que eu Hum, posso evoluir neste tema. Eu gostaria muito de cumprir este objetivo, então eu tenho dificuldade, de alguma forma, não me sinto capaz de, e talvez uma conversa com esta pessoa que já fez, de facto, já fez o caminho das pedras, eu posso ir buscar algumas ideias e algumas sugestões que poderei adaptar a mim próprio, não é? Porque também a verdade é que nunca um caminho de uma pessoa será igual à da outra, e aquilo que é difícil para um também não é difícil para o outro. A questão é porque é que nos custa sairmos da nossa zona de conforto, não é? uma das causas talvez possa ser também, que é o terceiro coisa que eu ia dizer que às vezes pode ser incapacitante as pessoas serem conscientes, que é Hum. saberem esperar. Porque as pessoas querem as Pois, coisas muito imediatas, não é? Eu até saio no zona do conforto hoje, até faço pois. um dia ou dois, mas ai, não vejo resultado. E desistem, não é? Os inconsistentes não sabem esperar. Em Uhum. outras palavras, não têm Pois. disciplina nem paciência, não é? E também há tantas desenvolver um bocadinho e perceber que podem não ter muita disciplina nem paciência, Uhum. perceberem que são pessoas imediatistas e que querem resultados rápidos. Pode também ser aí. Ops, isto eu estou Sim. aqui a falhar porque eu quero as coisas imediatas. Este também Mas está tu, a ser aqui como um uma dos pessoa que meus está ligada ao bloqueios, não é? treino, tens muito essa questão da disciplina muito presente, não é? Eu, como trabalho mais as emoções e os relacionamentos, não vou tanto por aí, não é? Trabalho outras questões, mas essa questão da disciplina, de facto, é um aspecto importante, porque qualquer pessoa que esteja habituada a ser disciplinado, mais facilmente, creio eu, consegue também ser consistente no seu percurso. Pergunto. Sentes isso? Claro, claro. E pronto, e falando no desporto, não dá para deixar de ser consistente, né? E as pessoas têm que. Se estão lá, percebem que se deixarem de ser consistentes já eram, não dá para Uhum. parar, tem que ser um bocadinho de rápido, não é? E eu acho que os atletas também têm uma coisa que às vezes pode estar a falhar às Que não pessoas são comuns, atletas. comuns, digo, atletas não profissionais, que não são atletas, né? Que é o saber suportar. E suportar o quê? A dor da mudança, das adversidades, que encontram muito, né? Eles vão, muitas vezes, para ganhar, perde-se mais do que aquilo que se ganha. E eles sabem suportar todas essas pancadinhas, né? Uhum. Essas coisas mais imprevistas. Muitas pessoas não conseguem saber que, pronto, porque isto vai-me acontecer. Quando sabem que já vai acontecer, já não querem fazer. Porque depois Porque vai-me vou ter acontecer esta oportunidade, então vergonha ou prefiro não porque. fazer, Sim, né? E eu acho que os atletas têm um tens bocadinho razão. isto. Isso é verdade o que estás a dizer, Diz, porque diz. realmente nós temos, quando estabelecemos um objetivo e temos consciência de que aquele objetivo nos vai ser exigente, ou seja, é execuível, está à nossa medida, né? Mas vai ser exigente. Claro que eu sei que vou ter momentos em que vão surgir objeções. Vai haver momentos em que eu vou preferir não fazer aquilo que tenho que fazer, e estar mentalmente preparado. Ou seja, eu preparar-me previamente, dizer, eu sei que vou fazer este caminho porque é isto que eu quero. O resultado final está lá ao fundo, que é o sucesso. E é aquilo que eu quero alcançar. Mas eu sei que pelo caminho me vão surgir objeções. E que eu sei pelo caminho que me vai apetecer deixar de fazer as tarefas que tenho que fazer diariamente, rotineiras, ou semanalmente, o que for, para chegar lá. Então, se eu me preparar mentalmente, eu até posso escrever sobre isso. Quem for bom com esta questão dos exercícios práticos escritos, pode escrever uma carta a si próprio dizendo: atenção, que no dia que não te apetecer fazer isto, não te esqueças do teu propósito. Qual era? Porque é que tomaste esta decisão?
porque é que escolheste este objetivo para a tua vida, não é? Sem dúvida nenhuma que prepararmos esta forma de nos Claro, autocontrolarmos também, não é? Em especial para quem tem menos disciplina, para quem gosta mais de viver a vida de uma forma mais corrente, mais no dia a dia, mais com flow, não estar tão preocupado em disciplinar-se, em ser muito regrado, pode na sua vida ter uma necessidade, até por um motivo de saúde ou uma questão que possa surgir e que não está tão habituado, não é? Sem dúvida nenhuma, fazer um autocontrole, quase que um exercício diário de deixar lá ver então se eu cumpri todas as tarefas que são necessárias para chegar àquele objetivo. E também ter esta nota de que quando surgir é. esta questão ou aquela, eu sei que vou ter que conversar comigo sobre isto. Eu acho que um bocadinho, inicialmente, é um bocadinho isso, é as pessoas se conhecerem bem, não é? Saberem algumas coisas sobre si próprias, o saberem pensar, saberem perguntar a si e aos outros os caminhos e saber esperar, também saber não serem tão imediatistas, porque é importante. Era óbvio que se nós conseguíssemos resultados imediatos, quem é que não quer, não é? Toda a gente quer, mas não é assim que funciona, ponto. Em tudo a gente sabe que não é assim que funciona e ter isso presente é muito importante e saber suportar essas adversidades que vão acontecer, as dores, às vezes, por exemplo, dependendo dos exemplos, né? Saber, ai, depois apetecia-me tanto isto e não vou conseguir fazer, mas preparar-se mentalmente para saber Uhum. suportar a dor da mudança, a dor da mudança. As mudanças, muitas vezes, quando Uhum. estamos na nossa zona de conforto, doem. Pronto, doem, umas por motivos, outros, seja quais for. Então, preparar-se mentalmente para suportar essas mudanças. Eu acho que, primeiramente, encontrando Uhum. estas respostas, né? Alinhando bem estas respostas, acho que depois o caminho para os objetivos e para perceber aquilo que nos está a acontecer é um bocadinho Uhum. mais feito com melhor alicerce e a probabilidade de funcionar, eu acho que pode ser melhor, pode ser mais eficaz, porque às vezes as coisas as pessoas até conseguem, tentam, mas depois desistem a meio. E pode Sim. ser por não terem Uhum. algumas coisas destas e Estavas a outras mais, falar, não podemos, né? estavas a falar da Alinhadas e dor, não é? Da dor da mudança e de sair da zona de conforto. E eu estava a pensar em alguns casais com quem tenho trabalhado e a imaginá-los, porque muitas vezes as sessões são sobre estas questões, não é? Ou seja, sobre as coisas que não estão bem nas relações, que muitas vezes não estão bem porque os comportamentos de cada um não estará ajustado àquilo que é as expectativas dos outros e do próprio casal. E por vezes é necessário mudar o comportamento, é preciso estabelecer objetivos de mudança, de forma de abordar os temas, por exemplo. E estava aqui a imaginar alguns, não é? A dor que terão sentido em determinados momentos em que tiveram trabalhos de casa em que aquilo que era habitual seria reagirem mal quando a companheira diz determinada coisa, ou, por exemplo, se queixa da vida porque está sempre a queixar, imagina, não é? Alguém que está sempre a ver o lado menos bom da coisa, ai, já viste, aconteceu isto outra vez, ou estou outra vez com este problema. Se cá tem um companheiro que é muito mais positivo e diz, caramba, está-me sempre com estas conversas, isto é tão aborrecido, porque é que ela não é capaz de ver as coisas pelo lado positivo, que até há aqui um lado positivo, não é? Pronto, então, se fizermos este trabalho, eu imagino também a dor que será ele ter que ouvi-la e ter que aceitar que ela também é assim e dar-lhe algum espaço, em vez de depois, claro, fazê-la sentir-se mal, dizendo: lá estás tu, tão negativa, sempre a ouvir as coisas, né? Isto trabalha-se e, portanto, depois há aqui compromissos de ambas as partes. E, de facto, alguém que está habituado, diz. Está aqui. Uhum. Não, estava aqui, está aqui um comentário do Daniel. Olá, Daniel, boa noite, obrigada pelo seu comentário. E o Daniel diz que por muitas vezes há variantes que não dependem só de nós, e daí talvez possa demorar, e nem todos, como dizem, estão preparados. Olha, aqui está uma boa questão que eu acho que quando nós temos que ser consistentes, uma das coisas que é primordial nós fazermos é preparar-nos mentalmente e rodearmos o nosso meio ambiente daquelas coisas que Uhum. nós controlamos, não ficar dependente dos outros e não deixar que a minha falta de consistência seja por causa de outros. Claro que, por exemplo, imaginemos que estamos
sei lá, que tentar ser consistentes, mas temos um horário que não nos dá muita flexibilidade, dependendo do objetivo de cada um, ok, vamos preparar, vamos pensar o que é que está a acontecer e alinhar de que forma é que eu consigo. Vou dar aqui um exemplo que poderá ser útil, coisa a todos, que é, por exemplo, imagina de consistência a ler. Né? As pessoas todas gostam de ler e não são consistentes, até começam o livro e deixam a meio. Começar a alinhar uma coisa daquela que consiga ter um controle. Vou ler uma das 5 páginas hoje, amanhã aumento mais uma. E dizem-me assim, ai, mas eu tenho a família e depois tenho o trabalho e depois não tenho tempo. Se o objetivo for, não há nada que nos impeça ali, de, se quisermos à noite, lermos um bocadinho, né? Dependendo do Uhum. objetivo. Pronto, eu peguei neste exemplo Sim, que não tem sim, muito a ver nem com o fora. teu nem com o meu, mas é para Mas eu ser um queria dizer, bocadinho abrangente a todos, né? Mas é tentar, resumidamente, Daniel, é tentar que a nossa consistência não fica a depender muito dos outros, naquilo em que nós queremos mudar ou aquilo que para nós é importante, porque muitas vezes quem está à nossa volta não vai alimentar, ou até pode uhum, ser um fator contra, né? Temos é que nos proteger e arranjarmos estratégias para nos protegermos das pessoas uhum, que possam querer desviar um bocadinho as nossas distrações. Muitas vezes a falta de consistência falta de são as foco. distrações, não Sim. é? Como eu já ia chegar Mas, lá, mas é as distrações. Nós até queremos ser disciplinados nisto, mas uhum, aparece uma notificação no telemóvel e nós nos ligamos e depois dizemos, ah, mas é trabalho. E fomos a ver, não é nada. A maior parte das vezes até nem é. É notificações uhum, do observador, das notícias, isto, WhatsApp, whatever, certo. e damos desculpa. Portanto, às vezes também eliminar isso, não é? Poderão ser Mas vários. repara, sim, mas Só repara para que responder ao Daniel, enquanto ele estava no aí. caso das relações ainda é mais desafiante, não é? Ou seja, aí é mesmo como o Daniel diz, ou seja, podes mesmo não conseguir controlar, porque estamos a falar de duas pessoas e o comportamento gera comportamento. E por isso é que cada um deles terá que ter os seus próprios objetivos, que depois são complementares e É se vão isso, não é? ajudando a mudar a espiral. Enquanto habitualmente num conflito de um casamento a espiral é negativa, não é? Ou seja, tu vais alimentando a discussão de alguma forma. O objetivo depois será sempre conter isso e fazer com que as pessoas consigam ter um comportamento diferente. E depois aí o comportamento vai gerar comportamento, ou seja, olha, afinal, nem reclamou desta vez, olha, viste e tal, e a coisa vai melhorando, percebes? Mas nunca pode ser, nunca se pode, os objetivos são individuais, não é? Ou seja, cada um terá que estabelecê-los para si próprios e, claro, de uma É isso, é forma isso. a contar com o meio ambiente, como tu dizes, sem dúvida nenhuma, a contar que possa haver falhas também. É, eu costumo dizer que às vezes quando nós temos ali uma coisa contra, dependendo do É perfil de verdade, cada um, sim. até pode ser Pode uma ser um coisa que motor, sim. favoreça, né? Como quem é que faz conta, e Uhum. se a gente tiver um tipo de perfil mais que gosta de desafios, que diz que não, então eu consigo. Às Sim. vezes até pode ser estimulante, Mas dependendo sabes, Heleninha, o mais de pessoa para importante é de pessoa, não facto a é? pessoa lembrar-se que não é porque surgiu o objetivo que agora o plano fica sem efeito. Desculpa, que surgiu a objeção, ou seja, tu estás exatamente, enganei-me. Tu estás a fazer o teu Objeção. trabalho hoje, estás a fazer amanhã, fazes depois, e de repente há um dia que tu não consegues. Imagina a questão do ler, não consigo mesmo. Tive um problema familiar, não consegui. E tu podes acordar no dia a seguir e pensar, pronto, eu já sabia, agora não vou conseguir cumprir o meu plano, já não consegui ler ontem, então para que agora ler hoje? Já não consegui, né? E alterar também este ponto de vista para, ok, tudo bem, ontem não deu, portanto, eu estou consciente que é possível que por vezes não vá conseguir executar efetivamente, não tenho consistência a 100%, mas vou ter a 98%, porque hoje vou retomar o meu plano, né? E vou mantê-lo o resto do tempo. E isso é importante também, ou seja, não desmotivar com as objeções e com os obstáculos, porque eles vão sempre surgir. Há coisas que nós não vamos conseguir controlar. E, é verdade. E muitas destas objeções podem ser as nossas Também, próprias também. objeções, aquilo que nós acreditamos. Passamos uma vida inteira, até aos 30, 40 anos, a acreditar e a Uhum. pensar e a ter comportamentos e reações emocionais e hábitos e crenças e percepções. As nossas objeções, o As nosso nossas crenças, computador não é? está tão formatado que podemos Uhum. ter nós próprios as nossas objeções, não é? Claro.
E isso também é um dos fatores que pode estar a impedir as pessoas de serem mais consistentes, porque como é que eu consigo mudar uma coisa agora, de um momento para o outro, se eu uma vida inteira fiz de forma diferente, se eu acreditei uma vida inteira de forma diferente, não é? Então é tentar perceber, olha, o que é que eu sou, o que é que eu acredito, isto beneficia-me ou não? Isto pode estar a ser aqui um bloqueador dos meus novos comportamentos, de que eu atinja o meu objetivo? E então há que mudar ali um bocadinho a formatação, porque imagina uma pessoa e falámos disso já, uma pessoa que quer fazer exercício físico e Uhum. até aos 30 e tal anos nunca o fez, não é? Depois a mente vai estar sempre a dizer: Oh, tu queres que eu faça exercício físico? Mas eu nunca fiz, eu não estou habituada a isso, eu não estou habituada a estudar-me. E ela vai estar ali a contar você, ela vai ser um grande handicap para tu não seres consistente. 30 e tal anos sem fazer nada, e agora de repente queres me pôr Uhum. aqui a trabalhar. A nossa mente, que não gosta nada de trabalhar, Uhum. ela vai estar a lutar contra nós mesmos, não é? E o que acontece é que, mesmo assim, com estas objeções, eu acho que as pessoas deviam encontrar estratégias para mudar, porque normalmente, às vezes, estas mudanças acontecem quando temos situações bruscas, né? Quando É temos uma verdade. crise, quando temos uma doença, só quando estamos ali num momento Uhum. de luta e fuga, de socorro. Mas é muito mais fácil mudar quando estamos num Uhum. momento de prazer e alegres e tão, olha, motivados, porque se tivermos, só mudamos e esperamos para mudar as coisas que queremos e que não nos, ou as coisas que não nos beneficiam num momento destes de dor ou de Uhum. trauma, que é quando as pessoas levam assim mais um sustozinho e sim mudam, os traumas podem ser tão grandes que as pessoas podem não ter força para mudar. Portanto, o meu apelo é mudem enquanto estão de bem com a vida, que não existe stress nenhum, não há Certo. doenças nenhuma, não há perdas de ninguém, porque a mudança é mais suave, é mais amena, sabe melhor, a Sem nossa dúvida. mente vai agradecer mais, não é? Não esperar que a gente chegue a um estado mau, de uma zona de desconforto, para mudar. Porque às vezes, mesmo assim, sendo esse o estado onde as pessoas às vezes andam ou não mudam, há muitos desses traumas que podem Uhum. ser fortes É demais e a verdade. pessoa não consegue Faz mesmo. todo sentido. Não Eu é? acho Faz que também sentido? temos que olhar para isto como uma tentativa e erro, não é? Também é importante. Ou seja, eu insisto nisto porque se formos demasiado, e eu sei que tu és uma pessoa extremamente exigente, eu também sou, mas se formos demasiado exigentes nesta questão do tudo ou nada, sabes? Da extrema consistência, ou então não sirve para isto. Não é? Corremos o risco de desmotivar rapidamente. Temos que olhar para isto como ter a noção de que eu estou confortável, criei um objetivo novo para mim. Eu amanhã vou ser uma versão melhor daquilo que sou hoje. Não é? Vou caminhar em direção àquilo que eu quero. Mas eu sei que vou ter alguns obstáculos. Portanto, eu vou num ponto de vista de saber que se errar, volto a tentar. Não é? E assim vou fazendo o caminho, nunca desistindo e mantendo este foco. E eu acho que isto também é uma forma de ser consistente, aceitar que por vezes não vou ser 100% perfeito. Mais importante do que fazer tudo muito, 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 muito perfeitinho, e olha que eu sou bastante perfeccionista também, portanto estou a falar para mim própria, é ir fazendo, é ir fazendo, é ir andando no caminho, na direção certa. Porque depois a consistência vai se entranhar de tal forma que passa a ser um hábito. Há muitas coisas que todos nós já temos como hábito que não tínhamos, nem demos conta, né? Nem valorizamos isso, nem celebramos o facto de já termos sido consistentes numa série de coisas. Isso é fantástico, não é? Porque também precisamos disso, de nos lembrarmos, espera lá, mas então este É objetivo verdade. não é demasiado para mim. Não, afinal eu também já fui capaz de fazer isto, isto e aquilo. Portanto, lembrando-me disso, também posso reforçar a minha autoestima e o meu ponto de vista, depois pode ser mais positivo também. Eu nesse sentido, sabes que eu acho que, por exemplo, quando nós dizemos, por exemplo, podemos mudar certas Uhum, coisas que dizemos pequeninas para não deixar, porque a nossa mente é sempre muito traiçoeira e como as pessoas sabem, ou muitas das pessoas já sabem, ela vai sempre encontrar uma forma de fazer o mínimo do possível, não é? É quase que, por exemplo, nós quando começamos a conduzir, vamos ali muito atentos, a nossa mente vai ali tantas decisões ao mesmo tempo e tudo mais. Quando já temos isto e ela quer aprender rápido para depois não estar em todos os estados de alerta, não é? Ela quer poupar muita energia.
Então, por exemplo, nós podemos modificar coisas e isto eu digo que funciona e tu sabes, né? Porque eu vejo isto nos atletas quando Sim, eu sim. queria ou quero. Por exemplo, eu queria Uhum. ser mais rápido. Tu querias ou que eu quero? O quê? Vou explicar isto para quem está a ouvir e possa não perceber. É assim, quando eu digo eu queria, eu estou ali a dar uma imagem Uhum. de uma folga, eu queria, não disse quando, eu queria, mas ainda estou na dúvida, e na minha mente, entre a dúvida e a certeza, o que é que ela vai escolher? Não fazer nada. Então está-me a dar dúvida, continuo a estar aqui, não faço nada, estou descansadinha. E agora, quando nós dizemos, ainda hoje eu tive um bocado de uma ação como atleta e nós falávamos muito sobre isso. Há algumas coisas em que ela ainda hoje não acredita que é capaz, mas a mudança de identidade, aquilo que eu acredito hoje, é fruto das vivências e aprendizados e tudo aquilo que eu tenho vindo a viver até hoje, certo? Então, se eu hoje em dia ainda não acredito, das duas uma, eu tive experiências no passado que fizeram realmente querer e eu e vi lá no passado eu não consegui, mas isso foi no passado. Nós hoje em dia já estamos com mais competências, estamos diferentes, já Uhum. não somos iguais ao que éramos. Então, se esta crença não me está a beneficiar e é um handicap para mim, eu vou começar a falar as coisas de uma forma diferente, porque nós começamos primeiro a falar, primeiro pensamos de uma forma, vamos Uhum. começar a sentir e a agir. Nós não agimos se não falarmos, se não pensamos, certo? Mas para nós agirmos da forma mais que nos beneficia mais, nós temos que começar a acreditar em nós mesmos, mesmo que ainda não tenhamos dado provas a nós que somos capazes, né? Isso vai gerar uma certeza maior à nossa mente, o nosso corpo vai começar a assumir aquilo como com força, como energia, como o lado positivo e vai-nos começar a dar bastante força. E eu reparo que quanto mais as pessoas mudam a forma de falar, deixam Uhum. de ter tantas Sim. objeções. Entendes? Como... Eu noto muito que o facto de Uhum. mudar aquilo, eu queria ou eu quero, porque tira dúvida à mente, eu tenho que fazer, em vez de pôr eu tenho que fazer, eu digo eu escolho fazer, porque eu tenho que, parece que estamos assim a ser obrigados a fazer qualquer coisa, Certo. e também nós não gostamos de ser obrigados a nada, não é? Portanto, então se nós dissemos, eu em vez do tenho que, eu escolho fazer, quando nós dizemos isto, eu escolho, é uma coisa que eu já domino, eu gosto, fui eu que escolhi, fui eu que decidi, a mente vai aceitar aquilo de uma forma muito mais tranquila e todas essas, eu acho que são pequeninas mudanças que nós começamos, as pessoas que ainda não têm esses hábitos, comecem a pôr em prática, podem ficar surpreendidas com o resultado. Vai toda a gente começar a ler. O que é que tu Eu achas? quero ler todos os dias. Não é? Eu vou ler. Não, eu quero não, eu vou, eu leio, eu quero, estamos a dizer à nossa mente, eu quero Sim, em quando? Ainda relação não ao te disse quero, quando, queria, então será vou o ficar quero, não é? aqui, não é? Eu Uhum. quero, não é? Eu escolho, em vez de eu tenho que, eu escolho fazer. Uh, eliminar muitas vezes eu não consigo. Porque, eu não consigo. Ok, não conseguiste até hoje. Eu Começa a ainda não mudar a tua consigo. forma de Ou falar. ainda não Eu consegui. Eu consigo. ainda não consegui, mas vou conseguir. Não é? Eu até tenho uma coisa que, pronto, pode não ser muito bem aceito por muitas pessoas, mas, por exemplo, eu com os meus atletas, Uhum. até já o eliminei o ainda. Quando eles dizem, mas eu não consigo, ok, a partir de hoje vamos decidir o que é que tu queres fazer, o que é que te falta para fazer, o que é que te falta para fazer. É isto, então vais dizer, eu consigo. Porque quando nós, e posso-te contar uma situação de uma atleta, eu não sei se ela está aí, porque eu disse que ela é capaz de estar aí a ver. Ela tinha que subir uma pedra, a modalidade dela é motocross. E ela tinha que subir uma pedra. E ela passou a semana inteira a dizer: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Ela só dizia eu não consigo. A única coisa que ela só dizia era só isso. E um dia fizemos uma sessão e decidimos que ela ia fazer e sabes o que é que ela modificou só? Por incrível que pareça, ela só modificou eu consigo, eu consigo, eu consigo. No dia que decidi, e ela decidiu o dia que ia fazer. Foi uma sexta-feira. Ela disse, pronto, sexta-feira eu vou fazer, eu tenho treino, tal, 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 vou fazer sexta-feira. Começou a dizer, eu Uhum. consigo, só alterou aquela frase que estava a bloquear, porque no fundo
Era só essa frase. Ela dizia, eu ouvia falar e ela só me dizia, eu não consigo. Mudámos isso, ela aceitou o meu desafio. Ok, vamos trocar esta frase, só dizer eu consigo, porque até percebemos que não era um obstáculo difícil, era um obstáculo que toda a gente, o treinador e toda a gente dizia que era fácil para ela, só que ela meteu aquilo na cabeça. No dia de manhã, e ela não leva a mal estar a dizer isto, porque até pode inspirar outras pessoas. No dia de manhã, antes desse treino, ela ligou-me e não, eu mandei-lhe uma mensagem, lembra-te que é hoje o dia, é hoje que tu vais fazer, não é? E ela disse, eu hoje vou conseguir. Trocámos ali umas frases positivas sobre o consigo. Ela passou a manhã toda até chegar ao treino sempre a dizer eu consigo. Sabes o que é que ela me disse? Quando ela estava em frente à prova, em frente à pedra, que era uma pedra difícil para ela subir, ela disse-me assim, eu só dizia eu consigo, eu consigo. Ela ganhou uma força e fez aquilo. E fez 2 e 3 vezes no mesmo dia. E analisamos e aprofundamos e percebemos que a única coisa que ela modificou, ela decidiu acreditar nela. Ela decidiu começar a dizer eu consigo. Quando nós damos essas mensagens positivas ao nosso corpo, para umas pessoas poderá funcionar, para outras não, Sim. ok? Certo, porque não somos todos iguais, umas precisam de mais coisas e outras tirar até outras coisas. Mas para muitas pessoas isto pode ser um mote da forma de falar e alterar aquilo que acreditavam sobre elas e nessa situação nós percebemos mesmo que foi só alterar a forma de falar. É uma coisa Fantástico, incrível mesmo. parabéns. Parabéns para ti e para ela. Sugiro a quem está aqui a ouvir, se há alguma coisa que vocês achem que não conseguem, só porque dizem que não conseguem, e às tantas até as pessoas à vossa volta vos digam assim, não consegues o quê? Aquilo é fácil para ti. Começa a acreditar e dar ouvidos a essa pessoa, pode ser que De vejas outra um forma, não é? desfecho e um Olha, resultado temos uma diferente. pessoa que está a assistir, o João Araújo, que colocou uma questão, que é qual é a nossa fonte de inspiração? Pergunta-nos eles. Sim, 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 sim. Queres responder tu Eu primeiro? Já respondo estive a até falar porque até já agora, tínhamos isto em para ser assim mais pré-resposta. equilibrado. Olha, João, a minha fonte de inspiração é sempre o amor e a verdade. E são assim sempre os meus motores. De resto, tudo aquilo com que trabalho, não é? Que são estas ferramentas do coaching, o PNL, perceber como é que podemos programar a mente, incrível, incrível poder que tem a gestão das emoções, tudo isso também são enormes fontes de inspiração e aprender todos os dias e ler muito, ler várias coisas, tenho sempre muitos autores que me inspiram e tudo sempre à volta destes temas. E sou uma romântica de resto, por isso é que trabalho os relacionamentos e tenho imensa paciência para todos os casais. Leninha, então, e tu? Qual é a tua fonte de inspiração? Olha, a minha fonte de inspiração também é um bocadinho, é essa, não é? É muito de me superar. Eu, quando trabalho com atletas e ajudo os atletas, antes disso eu estudo muito, eu preparo muito. E ao fazer isso, eu estou a fazer uma coisa que eu adoro, que é aprender. E isso para mim é Uhum. inspirador, aprender e poder partilhar. E poder ver as pessoas também a porem em prática. Eu adoro quando as pessoas aceitam os desafios e não dizem e vão e tento. E tu és Sim. uma dessas, que nós somos amigas e tocamos Uhum. muito essas coisas e estamos sempre ali. E tu és a Sim, a primeira experimentar. a Uhum. querer fazer e avançar com coisas. É muito bom experimentar o que me inspira um bocadinho é isso. Eu gosto muito de aprender, eu gosto de partilhar e gosto de ver as pessoas a ter sucesso. Eu acho que no fundo o reconhecimento, às vezes temos dificuldade em Uhum. aceitar isso ou até Em dizer, admitir que. mas é verdade, eu gosto de reconhecer também, não é? Admitir que também gosto que as pessoas reconheçam as coisas, que as pessoas ponham em prática, que as coisas lhe corram Uhum. bem. E isso Sim, inspira-me às a vezes há mim. assim um certo É das coisas que me preconceito, não inspira é? também. Em achar que possa ser tão simples. Será que eu agora vou dizer que consigo e só porque disse que consigo vou realmente conseguir? Não é só porque disse que consigo, há um imenso trabalho que está por trás que tu fazes com a tua atleta, não é? E ela tem muitos alicerces, tem imensos exemplos de Claro, coisas que claro, já claro. conquistou e tu trabalhas sempre isso, vais buscar esses recursos positivos. Portanto, não é só dizer eu consigo, há uma série de trabalho que está feito até esse momento, não é? Portanto, ela quando diz eu consigo, ela está a alavancar tudo o resto que tu já trabalhaste nela, não é? E portanto está de facto
está de facto, Exatamente. digamos que no topo, pronto, e está no momento certo para o fazer e para realmente acreditar. Pronto, mas claro que isso é tudo fruto do trabalho que têm feito as duas. Claro. E isso é maravilhoso. E depois também existe outro fator sobre o ser consistente, para a gente passar depois também algumas Sim. dicas, não é? Como tu sugeriste. E é um dos fatores também, às vezes, para sermos consistentes é também não queremos ser focados demais e levar a coisa de uma forma muito pesada e querer ser assim muito estar focado demais, porque isso não é muito benéfico, porque focado demais às vezes pode nos tirar o foco de outras Sem coisas que dúvida. possam estar a acontecer à nossa volta, não é? Que também poderão ser importantes e que até poderão alavancar mais rapidamente ao nosso objetivo. Portanto, devemos estar atentos às oportunidades que possam surgir e daí também o equilíbrio, percebermos, ok, eu tenho que estar focado nisto, é importante para mim, é importante ser consistente, mas também determinar um tempo para isso. Eu acho que é importante ter as horas marcadas. E uma das coisas que eu ia dizer mais à frente, uma das dicas é, por exemplo, quando temos que ser mais consistentes e numa coisa que nos custa mais ou que é mais difícil, eu costumo dizer para fazermos aquilo logo das primeiras coisas do dia. Enquanto que outras pessoas têm uma opinião de dizer, eu posso começar mais pelas mais fáceis para ser consistente, eu digo ao contrário. Começa pelas mais difíceis. Eu digo isso porque como todos nós somos diferentes e existem perfis diferentes, para uns funciona de uma forma, para outros funciona de outra, poderão também haver muitas pessoas como eu, e eu vejo os atletas, tendencialmente acabamos até por ser um bocado parecidos. Parece que se nós conseguimos pegar no desafio mais difícil primeiro e está feito, todo o resto, enquanto a partir há muitas pessoas que, pronto, preferem começar pelo mais levezinho, começar muito Sim, devagarinho, não é? mas Pronto, também depende muito das tens razão, áreas porque e das coisas, mas estar um bocadinho atentos a nem focar demais para não perder também outras oportunidades e outras visões e outro tipo de aprendizagens, não é? Eu costumo dizer que nós devemos estar muitas vezes no papel de aluno e no papel do professor. Eu hoje, ora agora quero estar na cadeira de aluno, ora agora quero estar na cadeira de professor. Isto quer dizer o quê? Agora quero estar a aprender e agora vou partilhar, vou ensinar, dependendo do trabalho, isso no nosso trabalho, né? De cada um, dependendo de cada um, tem que ter mais foco, também tentar acolher, aprender, mas também ir alargar horizontes, ir aprender, porque às vezes o foco demais limita-nos a isso, né? Limita-nos de aprender outras coisas e exato, perdemos ali e um não bocadinho o consegues depois equilíbrio. manter os outros objetivos que tens, não é? Ou seja, se tu tens, por exemplo, pois, não é? Pois, porque não Exatamente, se podemos, tens, por podemos não exemplo, ter só como um, não é? objetivo na tua vida teres mais saúde e teres, por exemplo, as tuas finanças mais equilibradas e decidiste estas duas coisas no início do ano e agora queres fazer isso. Sem dúvida nenhuma que quando estás a pensar na tua saúde, por exemplo, não podes pensar só no exercício físico. Não é? Tens que depois também ter tempo para ir às compras e comprar uma Claro, boa claro. alimentação, porque quando chegas a casa, foste ao ginásio, estás aí todos A os dias, alimentação, por exemplo. estás extremamente focada naquilo e depois, afinal, vais ter que comer fora, vais comer mal e gastas mais dinheiro e estás a colocar em risco os outros. Portanto, sem dúvida nenhuma que isso que tu falaste é mesmo importante. É manter o foco, sim, mas de uma forma equilibrada. Portanto, sempre mantendo o equilíbrio de todos os outros objetivos e tudo aquilo que é também a nossa forma de estar na vida e o nosso lifestyle, não é? Como é que habitualmente vivemos, não é? Que é para não colocarmos em risco depois coisas boas que já tínhamos também alcançado, nomeadamente uma boa gestão doméstica, das alimentações em casa, mais cuidadas, não é? Isso que também estavas a falar da questão de fazer de manhã ou durante o dia, eu também já li sobre isso e sem dúvida nenhuma que também está provado que a nossa força de vontade vai diminuindo ao longo do dia, natural. Vamos ficando mais cansados. Isto, claro, genericamente. Pode haver casos de pessoas que sintam o oposto. Mas, de uma forma geral, o mais comum acontecer é isto. Portanto, durante a manhã tu estás muito mais predisposta, digamos assim, a encarar as tarefas que te são mais difíceis, ou que te parecem mais difíceis, ou que te são mais custosas de encarar. E sem dúvida nenhuma, se queres manter a consistência e alcançar o sucesso, então dá prioridade a essas logo pela fresquinha. Não há nada como ir treinar logo às 7 da manhã. E a nossa mente
E a nossa mente pensa assim, ui, eu já consegui fazer isto que foi a mais difícil logo de manhã, depois ela vai dizer, ok, então sou capaz de fazer todo o resto, venha mais, não é? Ela gosta daquela sensação de poder. E quando nós poder dar, alimentar ali o nosso ego, então, e quando nós fazemos a coisa mais difícil logo pela manhã, parece que o resto do dia vai fluir porque vamos gostar dessa sensação de poder e de dopamina, não é? Então, disciplinado para mim é aquela pessoa que troca o prazer imediato pelo prazer no futuro. E isso é muito importante. Às vezes ter isso presente ou fazer isso não é fácil. Temos muitas coisas que fazem com que as pessoas não sejam focadas e que evitem esses prazeres imediatos. É muito mais fácil estar a ver Netflix do que treinar, não é? É mais fácil estar no TikTok ou no WhatsApp, porque não temos de estar a pensar muito, estamos a ver a conteúdo, estamos a ser espectadores dos Sem outros e dúvida. não estamos a produzir, não é? Isso dá menos trabalho. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante é começar a perceber quais são as distrações, aquilo que nós passamos mais tempo a fazer que não nos beneficia, que nos elimina do nosso foco, que nos tira a nossa consistência. E então, normalmente nós estamos muito formatados para o telefone, para o telemóvel, não é? E uma das coisas que acho que é importante é começar mesmo a perceber, bem, vou-me formatar sem telemóvel, vou começar a pôr um horário. Já estou a entrar um Sim, bocadinho sim, das fazes dicas, mas bem, acho fazes bem. que também é um bocadinho de Já também falarmos as dicas naquilo, foram sendo dadas não também é? ao longo da nossa Naquilo que conversa, muitas vezes nos no fundo. tira. Sim, 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 eu acho que o telemóvel pode ser o nosso pior amigo tens e o toda a nosso razão. pior inimigo, Olha, sim, nós já levamos 45 não minutos de é? live. E ia fazer-te uma sugestão. Eu, durante o dia, abri perguntas sobre a live e recebi uma questão muito interessante que gostava de colocar aqui, se achares por bem, e se calhar terminávamos dando resposta a esta questão. E claro que vamos ter mais oportunidades para voltarmos a falar sobre este assunto, porque dá várias conversas, não é? Com a experiência que temos Pois, e pronto. temos aqui muitas dicas que podemos depois passar às pessoas e as pessoas também que nos estejam a Sim, ouvir podem nos mandar exatamente. mensagem privada e perguntar e até partilhar um bocadinho connosco sobre as dúvidas, porque temos aqui uma lista enorme de dicas Então para a poder pergunta dar às era: pessoas. a consistência obedece às exigências do coração ou da razão? É uma pergunta muito interessante, não é? Pois, é muito interessante. Das duas. Na primeira, tu pensas logo na razão, não é? Porque tu, para te manteres de uma forma consistente a trabalhar diariamente as tuas pequenas tarefas, tens que ser muito racional e tens que ter muita disciplina, não é? Para conseguires ter essa consistência, e isso consegue-se, claro, através da mente. Mas sem teres as emoções equilibradas, vai ser difícil conseguir superar todas as objeções e os obstáculos que vão surgir nesse teu caminho. Portanto, sem dúvida nenhuma que o equilíbrio entre a razão e a emoção é sempre a resposta. Eu há uns dias, não sei se foi hoje ou ontem, fiz um post e hoje recebi a confirmação desse post, que vai responder um bocadinho a essa pergunta. Recebi essa confirmação dos atletas da seleção e que era assim. Tem a ver com o que faz às vezes as pessoas conseguirem chegar mais longe, que se poderá englobar também a consistência e o foco. É uma Eu vi esse raiva, teu post, e sim. que é isto, estou em acordo contigo, que tem a ver com as emoções, mas muitas vezes é uma raiva interior, uma força, uma raça, como as pessoas queiram chamar, e às vezes a necessidade, o complexo, a discriminação, a aceitação faz. Poderemos encontrar ali qualquer coisa dentro destas que nos faz ter mais força para chegar mais longe. E às vezes a nossa emoção, o nosso amor, está ali um bocadinho até de lado, mas temos uma raiva maior, mais forte, e esta raiva é poderosíssima para alimentar a nossa consistência.
E hoje, ainda mais, para além daquilo tudo que eu venho a perceber, Eu ia em comum, dizer, os pois, isso é atletas muito têm bom no muito isso, desporto, aqueles que nas chegam muito relações longe não é têm ali. simpático. É, no desporto é muito bom e ainda hoje me confirmavam isso, porque os atletas estavam a responder essa pergunta e a dizer que realmente lá eram três, que era a necessidade, que era a Uhum. aceitação, a discriminação, porque é uma seleção de cor. E sim, eu acho que as duas podem estar lado a lado, dependendo das pessoas. Pode Uhum. ser mais só a emoção, pode ser a razão, e acrescento esta, a raiva, né? Aquela raiva, aquela necessidade. E muitas vezes, atenção, até nos relacionamentos, tu és capaz de concordar comigo, as pessoas ganham mais força para sair de certa situação, para serem mais consistentes, como quem até agora não estou a fazer nada por mim, vou ser consistente e fazer, quando estão mais até num estado de raiva e nervos e percebem que isso até pode ser um mote para elas saírem dessa Aquilo que falta de acontece foco e muitas vezes, consistência. Faz é que sentido? aparecem casais muito competitivos entre si, porque estão precisamente a dirigir um para o outro Hum. aquilo a que tu chamas de raiva, não é? Esse ímpeto, essa coisa de ter que fazer mais e ganhar, e começam a competir um com o outro. Sim. Competem entre eles, E né? habitualmente, Competem entre eles. E às vezes até podem ter pronto, e sucesso o no trabalho que trabalho e não terem fazemos na é relação, não que é? essa energia, que pode ser até construtiva, não é? E que pode ser positiva, porque tu estás-lhe a chamar raiva, mas pode ser só uma grande vontade de ganhar e de, não é? E de construir alguma coisa e de correr uma maratona e ser o primeiro. Pois, Sim, sim, não tem que já ser visto como uma podemos, coisa negativa, exatamente, podemos mas pôr ali outro efetivamente nome, essa né? energia toda, se tu atiras para cima do teu parceiro, podes ter um grave problema. E, portanto, a sugestão que eu dou normalmente é que apliquem essa energia ou na carreira profissional, não é? Consigam pôr as baterias nisso, ou no desporto. Também já aconteceu. Casais que praticavam desporto e que foi possível dirigir essa energia para isso. E foi bom, resultou. Portanto, continuamos alinhadas. É. E pronto, Não, não sei não, se tens não. aí mais uma dica ou alguma Sim, pergunta, digo. Eu queria força. só deixar uma dica muito simples, que é ser duro, neste caso, sejam duros com vocês mesmos quando e digam não, gritem com vocês mesmos a vossa falta de foco. Ralhem de uma forma muito agressiva e muito dura e digam, não quero saber, não me interessa, eu vou fazer na mesma, mesmo que eu não tenha vontade. Sejam duros com vocês mesmos, ralhem de uma forma forte, que pode Ok. funcionar. Para uns pode funcionar. Há muitos Aninha, obrigada. para quem isso Foi muito funciona. útil. Gostei imenso desta conversa. Obrigada aí pelo convite. É sempre Obrigada, um gosto falar igualmente. contigo. E vamos voltar ao tema. Eu também. Uhum. Obrigada a todos que estiveram aí e até uma próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, mande mensagem que a gente Exatamente. dá mais Obrigada a alguma todos e dica. uma boa noite. Obrigada a todos. Um grande beijinho, querida. Beijinhos. Beijinho. Beijinhos.